Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte do jogo aberto da Band e todos estão ansiosos com aquela expectativa para ver a seleção brasileira em campo. Só que antes teremos mais jogos, né galera? Quinta-feira começa a Copa do Mundo, né? O México entra em campo, sexta-feira Estados Unidos entra em campo e a nossa seleção brasileira entrará em campo somente no sábado. Ih, cara, eu tô ansioso pra caramba, aquele friozinho na barriga, aquela sensação boa, sabe? Aquele clima de Copa do Mundo. Se você também tá assim, comente, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso vídeo, ao nosso corte, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, valeu? Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos acompanhar aqui esse debate do jogo aberto. Vamos lá. Essa representação. Everton, falando em Copa do Mundo, todos estão bem atentos à situação do Neymar e a CBF emitiu um comunicado, porque ontem ele fez um exame, não é? E olha só o que a CBF disse. O atleta Neymar foi submetido à ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela Comissão Médica da Seleção Brasileira. Doutor Marco Aurélio Cunha caiu na sua agora. Eu me lembro, Renata, de uma época que a gente fazia residência, que passava a visita e falava paciente estável, exames normais. Então era uma definição genérica para nada, né? Obviamente. Ô, doutor. Que é isso? Como é que é? Não servia para nada então? Fazia por quê? Vai entender, né? Não serve para nada, doutor? Não, é paciente normal, paciente estável, exames normais. Então é exatamente isso, a evolução. Ah, mas falou em boa evolução ainda. Claro que é boa. Paciente estável, exames normais. Paciente evoluindo, claramente ele vai ser submetido a testes físicos. E evoluando. E aí, obviamente, vai jogar dentro das suas possibilidades. Alguns minutos, eu acredito. Ele vai jogar contra o Haiti no segundo tempo. Essa é a minha previsão. Chiquito, aí é que tá, né? O primeiro jogo já tá praticamente descartado, mas o Neymar vai ter que treinar, vai ter que se movimentar, vai buscar o ritmo de jogo na própria Copa do Mundo. E assim, tem um risco, o doutor até pode nos ajudar, é uma lesão que pode ter, como chama, recidiva? Recidiva, fala, né? Exato. Então tem que ter muito cuidado, né, nessa Mas volta. não teve fibrose aí já não, doutor, nesse meio termo? Tem, acontece assim, Ronaldo. Eu não sou médico. Eu vou te explicar. A fibrose forma no meio do músculo. Isso. E muitas vezes pode se romper antes ou depois dele, fazendo com que aquele... Ele não, né? Onde rompeu está cicatrizado, mas pode romper acima ou abaixo numa recidiva, numa relesão. E na panturrilha isso é muito frequente. Esperamos que não, mas pode acontecer em qualquer atleta. Então, assim, fora questões médicas, e elas também, obviamente, influenciam na escalação do Neymar, eu penso que o Ancelotti, ele pensou toda a sua passagem da seleção brasileira sem o Neymar. O Neymar não tem um minuto sequer jogado com o Ancelotti. Então, não é que nós não precisamos dele. Eu sou daqueles que defendem que o Neymar será importante, especialmente num recorte menor do jogo, em que ele terá um nível de intensidade maior, jogando perto do gol, podendo decidir. Esse Neymar eu quero ver na Copa do Mundo e se ele mostrar que ele tem condições de 90 minutos, com intensidade, com alto nível, naquele futebol que a gente conhece, que ele jogue na fase de mata-mata. Mas eu penso que a estreia contra o Marrocos, a gente já sabia que ele não jogaria e talvez a gente não precise dele nessa fase de grupos. Mas também é verdade que seria interessante ele ganhar minutos dentro de um cronograma médico aí contra o Haiti ou contra a Escócia. O fato é, a gente está numa Copa do Mundo olhando de uma forma diferente para o Neymar. A gente está montando uma seleção em que o Neymar, ele inicialmente possa ser um coadjuvante de luxo. Lembrando que o Neymar saiu com essa dorzinha na panturrilha no dia 17 de maio, né, naquele jogo, fatídico jogo contra o Curitiba, onde o quarto árbitro ergueu ali aquela placa e tirou o Neymar, sem querer querendo, né, cara, ajudando o Neymar, né? O Neymar deveria agradecer todos os dias a esse quarto árbitro aí que tirou ele do campo. Ele que queria continuar jogando. Se ele continuasse, ele estaria fora da Copa, sem duvidamente, né? E se ele vai ser o protagonista, talvez o Mundial, no decorrer dele, né, possa mostrar isso. Eu sempre digo, Sgarbi, pela experiência do trabalho, que tem a Copa na teoria e a Copa na prática.
Na prática, a gente imagina que o Marrocos seja a seleção que mais possa dar trabalho para o Brasil por tudo que ela fez desde o último ciclo, não é? E aí que eu penso que o Neymar, talvez ele seria mais importante ainda nesse jogo contra o Marrocos, por, na teoria, ser o jogo que, na prática, pode nos dar mais trabalho. E muita gente que acompanha os bastidores da seleção, né, Rê, fala sobre a importância do Neymar em relação ao grupo, em relação a estar lá dentro, em relação aos jovens, porque você para perguntar para praticamente todos os jogadores, quem é seu ídolo? O molecada vai responder Neymar, 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 a maioria. Então ele vai ser um cara muito importante em campo, como sempre foi para a seleção, não atual. O Olise não lembrou dele, não, o Olise. Mas aí também é uma marra que eu vou te falar. Pois é, depois eu quero falar sobre isso com vocês, porque eu tô achando essa história estranha. Uma marra, e já falou que é ídolo dele também, enfim. Só que vai ser importante em campo e fora de campo. Talvez se Vini, se Rafinha, esses dois jogadores que nós colocamos hoje, talvez entre os 5, 10 melhores do mundo, na seleção conseguissem desempenhar o que eles jogam, o que eles desempenham no clube, a gente nem estaria tanto nessa expectativa sobre a importância do Neymar naquela posição. Pô, já temos 2 caras ali que podemos confiar, tudo. Só que não é o caso hoje, né? São jogadores que nos clubes voam e na seleção deixam um pouco a desejar. Então vamos ver como vai ser na Copa do Mundo, mas eu fico ansioso pela volta do Neymar, até porque, como o Chico trouxe muito bem, nem que seja para entrar num segundo tempo, é um cara que o adversário respeita muito. Pô, vai subir a plaquinha ali, o Neymar vai entrar no segundo tempo. Existe um respeito diferente, com certeza. Agora tem um detalhe, né, Everton? Vamos supor que contra o Haiti, que na teoria também é o jogo mais fácil dessa fase de grupos, o Neymar arrebente. Aí a pergunta é que ele vai ou não ser um titular. E o Chico foi muito bem, ele não tem 1 minuto ainda sob o comando do Carlo Ancelotti, em nenhum amistoso, nas eliminatórias, não tem nada. Seria mesmo na Copa do Mundo, Everton. Então, Renata, a questão é que mesmo ele não tendo 1 minuto, se ele está bem fisicamente, é o que interessa, porque tecnicamente o Neymar não precisa mostrar nada para ninguém. Então, se fisicamente estiver bem, o grande problema é que a preparação física, aí vem uma questão de ritmo de jogo. Porque ele pode estar liberado para jogar, mas ritmo de jogo é um problema. E aí, se ele começa a dosar demais, isso pode comprometer o resultado do futebol dele. Então, veja só o tamanho do problema. Mas, tecnicamente, eu não tenho dúvida nenhuma que ele num passe, num lance, ele decide mesmo. Tecnicamente, desculpa, gente. Tecnicamente, com os caras que ele vai ter para servir ali na frente, ele tem 1 milhão de possibilidades. E com ele em campo, com os jogadores que ele tem, jogadores periféricos da linha de frente do Brasil, ele tem muito para entregar, porque ele tem muito cara bom de bola para jogar ao lado dele. Se ele está no banco, ele também é uma arma para o Brasil num segundo tempo de uma seleção adversária estando mais cansado. Então, o problema é que pega só ritmo mesmo. E torcer, Renata, para que quando ele for a campo, Deus tal não permita para quem acredita nele, não aconteça nada para ele ter uma sequência, porque ele pode ser uma figura muito importante para a seleção. Só que eu acho que dosar a entrada dele pode ser o melhor caminho. Talvez, dependendo do que acontecer contra o Haiti, ele entrar no segundo tempo, estando liberado, entrar no segundo tempo para começar a ganhar ritmo ali, já com o Haiti mais cansado. E tomara que faça gols, jogue bem, que já dê aquela euforia na torcida, porque quem falou pela seleção brasileira ontem foi o Bruno Guimarães e a pergunta do Alexandre Pretzel, repórter da Rádio Bandeirantes, repercutiu porque ele perguntou sobre favoritismo. Vai dar polêmica isso aqui logo mais, porque tem um jogador aí da França, né, que falou demais. Eu acho que o cara tá se achando muito, hein? Alguns adversários estão pontuando que o Brasil já não é mais o mesmo. O Olise até disse que, quando foi questionado, se tinha um jogador do Brasil, não tem que citar. O Hugo Sánchez, maior jogador da história do México, acha que o Brasil vai chegar no máximo na 6ª colocação. Então eu queria te perguntar, essa geração do Brasil hoje com esse grupo... Isso é bom, galera, porque isso dá munição para a seleção brasileira, para os jogadores, né, cara? Porque assim, quando o Brasil chega favoritaço nas Copas, não acontece nada, né? Desde 2002 para cá não acontece nada. Então é bom que os adversários falem isso, né? Para dar força, para dar munição para os jogadores da seleção brasileira entrar com sangue no olho e brilho, né? Que é um franco atirador, vai ser uma surpresa se o Brasil for campeão do mundo? Olha, acho que muita gente faz coisa para aparecer, né? Eu acho que o Brasil, em qualquer competição que vai, é um dos favoritos. Ninguém tem 5 estrelas no peito, a gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente está aqui para jogar o nosso melhor, nosso futebol. A gente tem grandes jogadores brilhando nos maiores clubes do mundo, no caso do Vini, do Rafinha,
Então a gente tem que dar o devido respeito à nossa seleção, aos nossos jogadores. Acredito que muita gente, principalmente na Inglaterra, com todas as pessoas que eu falo no meu time, respeitam muito o Brasil, a gente se sente respeitado. Mas como eu falei, dentro de campo tudo pode acontecer, né? Eu acredito que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos e não significa que o favorito vai ganhar, mas acredito que a gente está no bolo ali para desempenhar o nosso melhor futebol e, se tudo der certo, ser campeão. Mas a gente pensa jogo a jogo. Nossa senhora, falou bem demais o Bruno Guimarães, hein, cara? Deu tapa na cara ali do francês com luva de pelica. Que loucura, hein? Foi bem demais. Liz é um cara que é quieto, é na dele. É difícil até de dar entrevista, de aparecer, mas nessa... Perguntaram para ele um jogador, referência de cada país. Escolheram alguns países, entre eles o Brasil. E vamos ver como foi, para quem ainda não acompanhou nas redes sociais, que está plenamente à disposição, esse trecho do Olise. Who's the best player per country right now? England, Germany, Joshua, Brazil, oh no, Spain, Lamine, Argentina, Messi, Portugal. me say Bruno. Olha aí. Nem Cristiano Ronaldo ele falou. Aí é o seguinte, mais outros personagens conhecidos, Hugo Sanches, né, que é uma lenda do futebol mexicano. Olha o que ele disse, os brasileiros me decepcionaram um pouco por terem um técnico italiano. Na minha lista de favoritos, quem será o próximo campeão mundial? Eu coloco o Brasil em 6º lugar. Mas não por causa do Brasil em si, não por causa dos jogadores brasileiros, mas por causa da filosofia de futebol deles. Para mim, o futebol brasileiro era uma referência e Pelé era meu ídolo. Mas agora com o Ancelotti, o que eu não digo por causa dele, mas porque não gosto que nós, mexicanos, tenhamos um técnico que não é mexicano. Desejo boa sorte aos brasileiros, mas não acho que esta Copa do Mundo vá dar certo para vocês. Aí o Cherki tem só 22 anos, é uma revelação francesa, joga... Esse daí foi soberbo, hein, cara? Nossa senhora. E a gente sabe, né, que a soberba precede a queda, né? Aguardem. Vai acontecer. Manchester City com o Guardiola, não é? Disse o seguinte, aí não tem nada a ver com o Brasil, viu? Mas tem indiretamente. Não vamos para a Copa do Mundo como favoritos, mas para esmagar todo mundo. Tá gostosinho, tá gostosinho. O cara é vamos folgado. começar. Sabe quem que poderia dizer algo assim se jogasse pela França? O Capelani. Cara, esse tipo de coisa aí era falado antigamente, né? Por alguns jogadores brasileiros, né? Agora, deixa que eles falem, cara. Deixa eles falar o que quiserem, né? Deixa, vai acontecer. E é bom que a seleção brasileira não chegue como favorita. O Capelani poderia... Olha, que isso? Nossa, gente, avisa. Olá, avisa. Que coisa. Vai ser atropelado. Onde você está em primeiro lugar? Good afternoon. E eu quero que você comente essa declaração do Cherki, que disse que a França não é favorita, mas vai esmagar todo mundo. E agora, Capela? Eu vou comentar, um beijo pra você, um abraço pra todo mundo. Eu tô tentando ficar a favor do vento, que se eu fico contra o vento, aí meu cabelo, que é muito, ele começa a vir pro outro lado. E aí me... fazer meu ritual daqui a pouquinho, mas ó, Ulisses Costa fazendo um sucesso tremendo aqui em Wall Street. Aqui em Nova York, gente. Ainda bem que o touro tá manso, né? Não, ele fica Paradinho. Quando ele descobrir que o nome dele já está girando em Nova York, ele não vai gostar muito, não é? Ô, Capela, olha lá, gente. Tá bravo, hein? Tá bravo. NJ! Ô, Capela, mas e aí, me conta, essa questão do favoritismo, o Bruno Guimarães falou que não estão respeitando o Brasil, né, que tem história e tudo mais, e a gente mostrou algumas declarações que vão diretamente ao encontro do Brasil, talvez para muitos não ser favorito. Como é que você está vendo essa questão? Ô, Rê, é o seguinte, eu gosto de cara com personalidade. Tá? Eu gosto de gente com personalidade, porque é muretar, é porque eu veja bem, é porque vamos aguardar, aí qualquer um faz, entendeu? Então, assim, o Rafinha, quando ele falou, vamos pra cima dos argentinos, e que o bagulho é louco e tal, eu falei, da hora, só que aí não entregou, e aí a casa caiu. Se o Cherki falou que vai passar por cima de todo mundo, vamos aguardar a Copa do Mundo. Se ele conseguir fazer, parabéns, será condecorado, como o Romário já cansou de fazer e todo mundo aplaudia. O problema é o cara que fala que vai fazer e chega na hora e dá aquela paçocada, entendeu? O meu ponto de vista é o seguinte, aí na bancada da pachecada, todo mundo é contra o João Paulo Capelanes, mas não teve um com personalidade de falar assim,
assim, sim, o Brasil está entre os 3 favoritos. Porque quando a gente aperta um pouquinho, eles falam da Espanha, eles falam da França, eles falam da Argentina, eles falam dos outros, mas não falam do Brasil entre os 3. Então eu tenho personalidade e eu cravo. Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, o Brasil não entra entre os 5 candidatos a título. Infelizmente, porque aqui está um brasileiro. Aqui está um brasileiro que infelizmente não acredita no Hexa, mas vai torcer até o final. Edu Dracena, você recebe diretamente a chance de falar com o Capela. Ô, Capelã, pelo amor de Deus, vai lá fazer o pedido aí que o Chico falou o que tem que fazer. Pô, pelo amor de Deus. É claro, pra mim, em algumas entrevistas, passa muita soberba. Eu acho que a soberba precede a queda. Mas o Edu tá gostosinho também, né? Calma. Deixa ele. Eu espero daqui a pouco, quando terminar a Copa e o Brasil ser hexa, quero só ver o que você vai fazer. E é melhor você ficar aí nos Estados Unidos, porque se vier pra cá, você tá ferrado. Então a gente vai direto pro YouTube, mas antes aquele... Muito bem, vamos dar aquela espiadinha aqui na tabela da Copa do Mundo, galera. Ó, Grupo A, Coreia do Sul, México, República Tcheca e África do Sul. Quinta-feira, dia 11, às 16 horas, começa a Copa do Mundo, México e África do Sul. Coreia e República Tcheca, quinta-feira, às 23 horas. Terça-feira, hein, galera? Canadá e Bósnia, Catar e Suíça, tá? Terça-feira e sábado, tá? Tem aqui no grupo B, né? Canadá e Bósnia na sexta-feira. E no sábado, Catar e Suíça. E no sábado tem a estreia da nossa seleção brasileira contra Marrocos. Sabadão, às 19 horas. Cara, que ansiedade que eu tô, velho. Fico nervoso só de pensar, hein? No sábado, às 22 horas, também tem Haiti e Escócia, do grupo C, grupo da seleção brasileira. Para você, como que vai ficar esse grupo C da Copa do Mundo, hein? Brasil, Escócia, Haiti e Marrocos. Como que vai ficar esse grupo aqui? Comente. Os Estados Unidos estreia sexta-feira contra o Paraguai às 22 horas. E a Austrália pega a Turquia domingo a 1h da manhã. Valeu, galera. Tem muito jogo pela frente, né? E a gente vai falando sobre isso nos próximos vídeos. Quero pedir aqui a sua ajuda, o seu like. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu! Fui!